Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um bom dia. Como foi o final de semana de vocês? Foi legal? Foi tranquilo? Graças a Deus. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem um recadinho bem especial para vocês, tá certo? Vocês vão para um lugar calmo, arejado, silencioso e iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Junto com vocês levem lápis, borracha, apontador, o caderno de vocês, para que vocês possam fazer alguma anotação que seja necessária para vocês. E o livro didático de vocês de português, certo? Hoje nós vamos estudar sobre substantivos simples, compostos e coletivos, certo? São as classificações do substantivo. Substantivos simples são aqueles que apresentam um único radical na sua formação, certo? Exemplos: homem, castelo, medo. São um tipo de substantivos simples, certo? Que só apresenta unicamente um radical. Substantivo composto são aqueles que apresentam mais de um radical na formação da palavra. Eles são formados por duas ou mais palavras, certo? Elas podem vir acompanhadas de hífen e sem hífen. Exemplo: guarda-roupa, cachorro-quente, couve-flor, guarda-chuva, passatempo, girassol, beija-flor. São tipos de substantivos compostos que vem acompanhado de dois substantivos. O guarda, hífen, roupa. Eu posso também utilizar sem o hífen. Passatempo. É a junção do passa mais o tempo. Aí tem o passatempo, guarda-roupa, cachorro-quente e couve-flor. O plural dos substantivos compostos, ele tem umas regrazinhas, certo? Acompanha junto com a tia as regras. Quando a palavra for composta por dois substantivos, os dois elementos permanecem no plural. Só vai para o plural quando os dois são compostos por dois substantivos. É o caso do guarda-roupa, fica guardas, roupas. É o caso do couve-flor, fica couves, flores. É o caso do cirurgião dentista, fica cirurgiões, dentistas. Peixe, boi, fica peixes, bois. Porco, espinho, fica porcos, espinhos. Certo? Então, quando as duas palavras ela for um substantivo, os dois substantivos eles vão para o plural. Novamente, quando as duas palavras compostas ela for dois substantivos, os dois elementos vão para o plural. Couve, flor, prestando bem atenção, são dois substantivos. Então fica couves, flores. Então os dois vão para o plural, certo? Cirurgião, dentista, são dois substantivos. Então os dois vão para o plural, certo? Quando a palavra for formada por um substantivo e um adjetivo, os dois elementos também irão para o plural. Quando as duas palavras ela for um substantivo e o outro adjetivo, os dois também vão para o plural. Guarda civil. Civil é um adjetivo de guarda. Então fica guardas civis é um substantivo e o outro adjetivo. Então os dois vão para o plural. Como a tia falou, quando os dois substantivos as duas palavras forem substantivas, as duas palavras vão para o plural. Quando uma palavra for substantivo e a outra adjetivo, os dois elementos também vão para o plural, certo?
Eva é um substantivo. Doce é uma qualidade que eu estou dando a Eva. Então, é um adjetivo. Então, Eva mais doce, os dois vão para o plural. Fica Evas doces. Amor, perfeito. Amor é um substantivo. Perfeito é um adjetivo. Então, fica amores, perfeito. Então, os dois vão para o plural. Quando a palavra for formada por um substantivo e por um verbo, uma delas não vira o plural, somente o segundo elemento permanece no plural. Prestando atenção, quando a palavra for formada por um substantivo e um verbo, uma palavra, ela vai. Qual é que vai para o plural? O substantivo. O verbo, ele nunca vai para o plural, só que vai para o plural é o substantivo, certo? Quando a palavra for formada por um substantivo e um verbo, o verbo fica no singular e o substantivo vai para o plural. Vira, vem do verbo virar. É um verbo, lata. Então, quando eu coloco ele, vou fazer o plural dessa palavra composta, vira, que é um verbo, ele fica no singular. Latas, que é um substantivo, vai para o plural, que é lata, certo? Quando a palavra ela vir composta de um verbo e de um substantivo, o verbo fica no singular e o substantivo vai para o plural. Então fica vira lata, fica vira latas. Beija, que é do verbo beijar, e flor fica beija flores. Cata, que é do verbo catar, mais vento fica cata, que é verbo, fica no singular. Ventos, que é substantivo, vai para o plural. Vamos lá para a primeira regra para relembrar. Dois substantivos, quando vai fazer o plural, os dois vai para o plural. Um substantivo e um adjetivo, os dois também vão para o plural. As duas palavras vão para o plural. Quando um for substantivo e verbo, o verbo fica no singular e o substantivo vai para o plural, certo? Quarta regra, quando os elementos forem ligados por preposições, apenas a primeira permanece no plural. Apenas o primeiro substantivo permanece no plural. O restante, quando ele vir, fica no singular, mas quando ele vir acompanhado de uma preposição, certo? Pé, a preposição de, moleque, fica pés, a primeira letra fica no plural e o restante continua no singular. Pão de ló fica pães, que é a primeira, de ló a segunda. Mula sem cabeça fica mulas sem cabeça. Sempre a primeira palavra fica no plural. A segunda em diante continua no singular. Por quê? Porque ele vem, logo depois do substantivo, vem uma preposição. Toda palavra que ela vinha acompanhada de uma preposição, o substantivo, a primeiro substantivo, a primeira palavra, vai para o plural, o restante continua no singular. Café com leite fica cafés com leite. Certo? Muito bem. Quinta regra. Quando a palavra for formada de anomatopeias, o que é anomatopeias? São repetições de palavra. O tic-tac do relógio, certo? Então, que imita algum som, o telefone, somente o segundo permanece no plural. O primeiro, quando for palavras anomatopeias, que são repetições de palavras, certo? O primeiro fica no singular, a segunda palavra vai para o plural. Quando as palavras tiverem anomatopeias, aquelas que imitam som, a primeira fica no singular, a segunda palavra vai para o plural. Reco, reco, a primeira fica no singular. Reco, recos. Tic-tac fica tic-tacs. Ping-pong fica ping-pongs. Tico-tico fica tico-ticos. Entenderam? Primeira regra, quando tiver dois substantivos, os dois, quando vão fazer plural, os dois vão
o plural. As duas palavras vão para o plural. Quando for um substantivo e um adjetivo, os dois também vão para o plural, certo? Quando vier um verbo e um substantivo, o verbo fica no singular, o substantivo vai para o plural. Quando a palavra vier acompanhada de uma preposição, a primeira vai para o plural, o restante fica no singular. Quando a palavra emitir sons, for onomatopeias, a primeira fica no singular, a segunda vai para o plural. Ok? Muito bem. Coletivo. O que é coletivo, tia? Coletivo são palavras que transmitem ideia de agrupamento. É conjunto de palavras, certo? É conjunto de seres. Ou uma reunião de entidades constituindo substantivos comuns. Uma vez que não a gente individualiza os elementos, apenas os considera como uma massa extinta. É um conjunto. Quando eu digo assim, tem um conjunto de peixes, eu vou dizer que tem um grupo de cardume, certo? Arquipélago, ilhas, cardume, peixes. Palavras, vocabulário. Enxame, abelha. Manada, animais. Baixela, coisa de cozinha, panelas. Papel, resma. O coletivo de resma é papéis, certo? Prestando atenção que coletivo é o conjunto de palavras. Quando eu digo bando de pássaro, quando eu digo esquadrilhas, aviões, quando eu digo batalhão, eu estou me referindo a soldado, certo? Diferentes significados de alguns coletivos. Colônias de férias, conjunto de bactérias, colônia. Elas foram para a colônia de férias. Conjunto de bactérias, colônia. Fato. Esse é um fato a ser considerado na investigação. Conjunto de cobras, fato. Então, fato pode ser, dependendo do que ela for falado, pode ser uma investigação ou pode ser cabra, certo? O conjunto de colônias conjunto de bactérias denomina colônia, mas também pode ser aquele canto que você vai viajar. Vai depender, preste atenção, dependendo de como for colocado, certo? Vara de porco ou de família. Dependendo da frase, olha, gente, essa parte aqui são diferentes significados de alguns coletivos. O coletivo de colônia, ele tem dois significados. Ele pode se referir ao espaço que você vai fazer uma viagem, você vai se reunir com um grupo de pessoas, ou pode ser referente a bactérias. Vai depender de como você vai colocar numa frase, certo? Colégio. Amanhã eu começo um novo colégio, ou conjunto de leitores, pode ser colégio. Novamente, repetindo, vai depender de como vai ser colocado numa frase, certo? Bandeira, pode ser, não dê bandeira lá, amanhã, a bandeira da China, pode dizer, a bandeira pode se referir a uma bandeira, ou um gesto, ou pode se referir a garimpeiro. Cordão pode significar aquilo que a gente amarra ou formiga, certo? Dependendo de como se é colocado dentro de uma frase, certo? A tia botou um exercíciozinho aqui, 4 questõezinhas para vocês responderem e mandarem para a tia, certo? Eu quero copiado no caderno e eu quero que vocês mandem para mim, certo? Classifique os substantivos e destaque nas orações abaixo, que está em destaque, o substantivo. Esta é minha flor favorita. A flor é um substantivo simples? É um substantivo composto? É um substantivo próprio? É um substantivo comum? É um substantivo derivado? É um substantivo concreto? É um substantivo primitivo? É um substantivo abstrato? Você vai dar toda a classificação da palavra flor. Certo?
Dom Casmurro é uma palavra simples, composta, primitiva, derivada, próprio, comum, coletivo. Você vai me dizer qual é a classificação dessa palavra Dom Casmurro. Honestidade, qual é? Cardume, qual é? O ferreiro, qual é? Você vai me dizer a classificação desse substantivo. Segunda, o vocabulário caravana. A palavra caravana é o substantivo coletivo de. Caravana se refere a ônibus? Se refere a atores? Se refere a pessoas? Está se referindo a cigano ou está se referindo a viajante? Você vai marcar a opção que você vê o que é que significa caravana. É o coletivo de quê? Certo? Terceira questão. Assinale a alternativa que apresenta o substantivo coletivo corretamente. Você vai me dizer qual dessas palavras, dessas opções aí, o substantivo coletivo está correto. Grupo de artista é constelação? Constelação quer dizer que é um grupo de artista. Rebanho é cavalgadura. Cordilheira é montanha. Recha é raio de sol. Aí você vai me dizer qual a opção correta é aí, certo? Quarta questão. A alternativa em que o plural dos nomes compostos estão empregados corretamente é pé de moleques, prestando atenção àquela regrinha, quando o substantivo ele vem acompanhado de uma preposição, qual é que vem primeiro em plural, qual é que vem depois em singular. Prestando atenção aí, viu, gente? Pé de moleques, beija-flores, obras-primas, navios, escolas, está correto? Pés de moleques, beija-flores, obras-primas, navio, escolas. Pés de moleques, beija-flores, obras-primas, navio, escola. Tem aí as opções. Você vai prestar atenção? Cada palavrinha dessa aí, a tia colocou de cada regra. Você vai olhar, analisar aquelas regras que a tia explicou, certo? Quando tiver dois substantivos, os dois vão plural. Quando tiver um substantivo e um adjetivo, os dois vão para o plural. Quando tiver um verbo e um substantivo, o verbo fica no singular e o substantivo vai para o plural, certo? Quando for palavras onomatopeias, como é que fica? Uma fica no singular, a outra vai para o plural. Então, preste bem atenção nessas regrazinhas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Querendo rever essa aula, entra lá no nosso canal www.escolapequenospasso.com.br, acesse quantas vezes vocês quiserem. Tia, não entendi. Acesse de novo. No livro de vocês também tem esse conteúdo, certo? Acesse, vá lá, releia, reveja, está na nossa agenda digital. E um beijo, até amanhã na nossa aula, tá? Tchau, meus amores, até amanhã.